Sandra acredita que Ernesto se foi, mas Estela e Túlio farão o impossível para salvá-lo no hospital. Ernesto acordará e fará a revelação mais importante de todas, diante de Estela e de Candinho. Sandra ainda não sabe o que lhe espera. E ainda chega o dia do casamento de Zulma e Candinho, mas Dita vai surpreender com o que vai fazer no casamento. E depois será a vez de Celso parar a cerimônia. Tudo começa quando Sandra age contra Ernesto. O vilão sente algo de estranho. Um arrepio parecido com um choque percorre o seu corpo. Ele sente suas pernas fraquejarem e, ao se sentar, não consegue mais se levantar. A respiração começa a ficar mais pesada e a garganta cada vez mais seca. De repente, Sandra surge em sua frente e comenta: "Me desculpa, meu amor. Eu não queria que as coisas fossem desse jeito." Ernesto a encara, tenta responder, mas nenhuma palavra consegue sair de sua boca. Em um tom de tristeza, Sandra continua: "Mas eu não podia permitir que a sua tentativa de redenção me afetasse. Sempre fomos muito parecidos, meu amor, como se tivéssemos sido feitos um para o outro. Mas agora, essa nossa diferença nos separou. E diferente de você, minha vida continua." Nesse momento, Ernesto abaixa sua cabeça e, antes de chorar, a vilã abre um largo sorriso. Logo em seguida, Sandra chega em casa e Olga pergunta: "E então?" Sandra se senta no sofá, deixa as lágrimas escorrerem e responde: "Ele se foi." Olga se senta ao lado dela e questiona: "Então, por que está entristecida? Achei que..." Sandra a interrompe e fala: "De tudo que eu já fiz nessa vida, essa foi a coisa mais difícil. Agir contra quem odeia é fácil. Contra quem ama, você acaba agindo contra si mesma." Olga tenta consolá-la, mas a vilã enxuga as lágrimas e, fingindo ser forte, afirma: "Mas eu não sou mulher de ficar choramingando pelos cantos. O que foi feito está feito. E agora eu serei rica. Nada mais me atrapalha, nem mesmo o amor." Nesse meio tempo, Ernesto acorda em sua cela. Ainda zonzo, ele começa a lembrar do que acabou de acontecer. O desespero e o medo o fazem criar forças para gritar por ajuda. Mesmo que tenha conseguido soltar apenas um som fraco, ele consegue chamar a atenção de um policial. Pouco tempo depois, Ernesto é levado ao hospital. Ao vê-lo naquele estado, Estela sente um frio na barriga e pergunta: "O que aconteceu com ele?" O delegado responde: "Não sabemos. Encontramos ele assim, fraco, mal conseguindo falar." Túlio questiona: "Será que foi um mal-estar? Ele anda comendo direito?" O delegado responde: "Isso que nos preocupa, comida. Tenho uma suspeita de que não tenha sido algo natural, mas..." Estela completa: "É apenas uma suspeita." O delegado comenta: "Por isso, eu espero que a notícia não se espalhe. Pelo menos até que a investigação se avance." Assim que o delegado vai embora, Estela se aproxima de Ernesto. Túlio logo percebe que a enfermeira está muito nervosa e com as mãos trêmulas, e diz: "Eu acho melhor chamar outra enfermeira para me ajudar. Afinal, o Ernesto..." Ela o interrompe e afirma: "Ele pode ter me feito muito mal, mas aqui, dentro desse hospital, eu não sou apenas Estela, mas uma profissional. Eu fiz um juramento de que estaria à disposição para ajudar a preservar a vida, sem ver a quem." Túlio abre um sorriso de orgulho e comenta: "Bom, vamos seguir o protocolo, de acordo com as suspeitas do delegado." Estela o encara e pergunta: "Acha que ele acordará?" Túlio responde: "Isso só o tempo nos dirá."
No outro lado da cidade, Zulma fica furiosa ao descobrir que Candinho e as crianças do orfanato gravaram uma música junto com Dita. Durante uma discussão com o caipira, Zulma afirma: "Eu não vou permitir que você continue me tratando dessa forma. E agora, você vai ter que cumprir com o seu acordo. E o nosso casamento será imediato." Em choque, Candinho pergunta: "O quê? Mas... Zulma pergunta: "Mas o quê? Que desculpa vai criar para fugir do seu compromisso?" Engolindo em seco, Candinho responde: "Desculpa nenhuma. Eu vou conversar com o padre. Vou marcar as datas mais próximas." Zulma retruca: "Nada disso. Acha que eu vou confiar que marcará a data certa? Eu mesma farei isso." Candinho relaxa os seus ombros, como se tivesse se entregando sem discutir. Numa rápida mudança de expressão, Zulma dá pulinhos de felicidade e fala: "Eu vou me casar. Finalmente eu vou me casar." Assim que Zulma passa pela porta, Candinho se joga no sofá, exausto e se sentindo sem saída. Um pouco mais tarde, Zulma encontra Dita e Lourival no meio de uma reunião sobre o álbum da cantora. Cínica, ela comenta: Ora, realmente a fila andou. E foi rápido demais, não é?" Irritada, Dita retruca: "Você sabe muito bem que o Lourival é meu empresário. Aliás, o que você quer?" Zulma se aproxima e responde: "Eu queria te dar a notícia em primeira mão. Eu e o Candinho vamos nos casar em 2 dias." Dita fecha o seu semblante e pergunta: "Como é que é?" Zulma responde: "Não entendo o espanto. Você sabia muito bem que nós íamos nos casar. Mas não conseguimos mais esperar. O Candinho que insistiu que a data fosse adiantada." Revoltada, Dita diz: "Isso é mentira. Quando você vai aceitar que o Candinho não te ama? Que esse casamento só vai servir para trazer infelicidade." Aos risos, Zulma comenta: "Muito me interessa a opinião de uma desquitada que até ontem estava atrás das grades." Dita se aproxima ainda mais e retruca: "Logo você vai descobrir o que é isso. Porque o seu casamento não há de durar nem 2 luas cheias. E se Deus quiser, antes disso, você ainda vai conhecer a cela da delegacia." Zulma sorri de uma maneira maquiavélica e diz: "Quando isso acontecer, se acontecer, aí sim sua opinião vai valer de alguma coisa para mim. Até lá, as suas lágrimas de tristeza já me bastam." Dita segura o seu choro, mas quando Zulma vai embora, ela se joga na cadeira, sem conseguir mais se controlar. Indignado, Lourival fala: "Eu não acredito que ela teve a coragem de dizer essas coisas pra você." Dita desvia o olhar e comenta: "Eu já tô acostumada. Mas não é por isso que eu tô chorando. É pelo Candinho, que escolheu ser infeliz o resto da vida, para que eu possa ser livre. Agora eu tô livre. Voltei a fazer a coisa que eu mais gosto de fazer, que é cantar. Mas a que custo? Eu tô grávida e eu não sei se o meu filho vai saber quem é o pai dele. O que pode me trazer ainda mais infelicidade. E é por isso que choro ainda mais." Comovido, Lourival segura as mãos da mocinha e fala: "Se depender de mim, você não vai ser infeliz. E não vai mais precisar chorar. Dita, casa-se comigo." Ela arregala os olhos e o empresário continua: "Eu estou pensando nisso desde que me contou da gravidez. Eu posso registrar o seu filho e ajudar a criá-lo." Muito surpresa, Dita recolhe as suas mãos e fala: Eu não... Lourival, eu não posso.
Eu não te amo, o empresário afirma. O nosso casamento pode ser apenas no papel. Você mesma disse que a sociedade pode te julgar por ter um filho solteira, sem poder dizer quem é o pai. Apenas estou te propondo uma solução. Sentindo seu coração disparar, Dita se vira, evitando um contato visual, e diz: eu não sei. Eu preciso pensar. Antes de ir embora, Lourival beija a mão de Dita, que chora assim que ele passa pela porta. Um tempo depois, Olga encontra Sandra aflita e pergunta: o que há? Ainda entristecida por causa de Ernesto? Sandra responde: o que me angustia é essa falta de notícias. O delegado até agora não veio me falar o que houve com o Ernesto. Olga comenta: talvez eles nem tenham encontrado o Ernesto ainda. Andando de um lado para o outro, Sandra diz: não, já faz um tempo. Ele teria que ser alimentado. Tem alguma coisa acontecendo. Vá agora para a delegacia e descubra o que há. Mesmo que seja responsável por encontrar o meu querido marido. Enquanto isso, Dita aparece no hospital e encontra Estela cuidando de Ernesto. Surpresa, ela comenta: eu invejo a sua forma, minha amiga, mesmo depois de tudo que ele fez pro C. Estela diz: a sua força é muito maior do que a minha, Dita. Eu estou apenas fazendo o meu trabalho. Ao perceber o semblante dela, Estela pergunta: mas o que está acontecendo? Que carinha é essa? Com lágrimas nos olhos, Dita responde: Candinho vai se casar amanhã. E o Lourival me pediu em casamento para me ajudar a criar o meu filho, para que ele não cresça cercado das maldades de gente que se acha boa. Com os olhos arregalados, Estela pergunta: e você, aceitou? Dita responde: não, ainda não. Eu quero ver o Candinho nos hartar com a Zurma. Quando isso acontecer, eu tomo as minha decisão. De repente, Ernesto acorda e começa a balbuciar alguma coisa. Nervosa, Estela se aproxima, tentando dizer que ele está bem e aos seus cuidados. Ernesto a encara e a única coisa que consegue dizer é: Sandra, foi a Sandra. Assustadas, Estela e Dita se entreolham e percebem o que está acontecendo. Nesse meio tempo, Celso descobre que o casamento de Candinho e Dita será no dia seguinte. Asdrubal percebe que a sua reação foi extrema e, pressionado, Celso acaba confessando para Asdrubal que sempre soube que Samir é o filho do caipira. Incrédulo, o professor discute com Celso, que aceita o sermão como forma de punição. Após o professor terminar de dizer tudo o que queria, Celso o encara e pergunta: você vai me entregar para o Candinho? Asdrubal respira fundo e responde: eu não. Você deve fazer isso. Abalado, Celso diz: eu não sei se eu consigo. Eu não quero ver o olhar de desgosto de Candinho. Asdrubal afirma: esse segredo pode impedir que o Candinho se case com a Zuma e até fazer ela parar atrás das grades. Celso retruca: mas me fará ser preso também. Asdrubal pergunta: até onde está disposto a tirar o peso que carrega nos ombros? Se está mesmo arrependido, acha que vai conseguir algum tipo de redenção, entregando o Candinho nas mãos da Zuma? Celso se sente ainda pior e não sabe o que responder. No outro lado da cidade, Olga chega na delegacia e se surpreende ao ver Estela e Dita entrando na sala do delegado. Ela se aproxima lentamente e escuta quando o delegado questiona:
Então minhas suspeitas estavam certas. Estela responde. O tratamento fez efeito. Ernesto acordou. Ele quer confessar tudo o que fez e denunciar quem o deixou nesse estado. Basta ele acordar. Em choque, Olga arregala os olhos e sai apressada da delegacia, sem ser vista por ninguém. Logo em seguida, Olga chega na casa de Sandra e conta o que escutou. Em choque, a vilã pergunta: como é que é? Ele está no hospital? Oh céus, ele vai me entregar. Mas eu não vou permitir que isso aconteça. Preocupada, Olga retruca. O que vai fazer? Sandra responde. Se eu correr, eu posso chegar antes do delegado. E Ernesto não vai acordar para dizer uma palavra sequer. Momentos depois, Sandra aparece no hospital, disfarçada de baronesa. Ao se aproximar do quarto onde está Ernesto, ela não percebe os olhares sob elas e nem a presença de alguns rostos conhecidos. Ao entrar no quarto, a vilã tem uma grande surpresa. O delegado já está lá. Mesmo desesperada, a vilã engole em seco e fala: eu vim assim que eu soube que o meu marido havia passado mal. Como ele está? O que aconteceu? O delegado apenas a encara e não responde nada. Nervosa, Sandra pergunta: o que foi? Ernesto? O que você fez? Ele responde: acabou, Sandra. Acabou. Sentindo seu coração disparar, a vilã pergunta: Sandra? Meu amor, eu sou Sofia Deschamps, não se lembra? Sandra foi o seu primeiro amor, mas ela se foi. Nesse momento, uma voz diz: não adianta mais mentir, Sandra. Pode tirar as perucas. Ninguém mais acredita que você é a baronesa. Completamente em choque, a vilã dá um pulo para trás e pergunta: Candinho, o que faz aqui? Ele tenta responder, mas o delegado o interrompe e fala: Ernesto confessou tudo, inclusive o que tentou fazer contra ele. Eu não pude deixar de chamar a principal vítima de suas articulações. Desesperada, Sandra encara o seu marido e questiona: você me traiu? Ernesto responde: você me traiu primeiro. Quando me deu aquilo, nada mais me impedia de levar você comigo para trás das grades. Fazendo o maior escândalo, Sandra tenta escapar, mas 2 policiais entram no local e conseguem imobilizá-la. Quando o delegado pede para levarem ela, Candinho se aproxima e fala: espera, ela não vai ser levada assim. Sem que Sandra pudesse impedir, Candinho tira a peruca e o tapa-olho dela e continua: agora sim, você vai mostrar quem você é de verdade. Amanhã minha vida pode ficar mais triste, mas logo também vai ficar um pouco mais feliz por eu saber que a justiça foi finalmente feita. Logo em seguida, Sandra é tirada do hospital sob escolta policial. Nas ruas, ela encontra uma multidão revoltada e vários jornalistas sedentos pela notícia mais importante do dia. A vilã é vaiada, enquanto os flashes das câmeras a fazem se sentir ainda mais atordoada. Ernesto é levado logo em seguida, mas em seu rosto está um sorriso. Mesmo na lama, ele se sente mais leve. Zulma aparece vestida de noiva entrando na igreja. Carmen surge na frente dela e diz: ainda dá tempo de desistir, Zulma.
Você sabe o que vai acontecer se não desistir. Faça o que eu estou te pedindo, Zulma. Desista! Zulma grita. Sai da minha frente, sua infeliz. Eu já te disse que eu esperei minha vida toda por esse casamento. E não vou desistir. Zulma empurra Carmen e Candinho observa a cena do altar. Zenaide estende o braço para Zulma e as duas caminham juntas em direção a Candinho por um tapete vermelho, enquanto todos observam. A cada passo que Zulma dá, é como se Candinho sentisse que a sua felicidade está indo embora. Celso aparece no casamento com Estela e a moça diz: Você realmente vai deixar esse casamento acontecer sem fazer nada? Celso olha para Estela como se não soubesse o que fazer. Dita aparece para assistir o casamento e Estela nota uma lágrima escorrer dos olhos dela. Samir vai até Dita e fala: Eu tô com saudade de você, Dita. Os dois se abraçam e a moça fala: Você é como se fosse meu fio, Samir. O menino diz: E você é como se fosse a minha mãe, Dita. Samir continua: Olha pro meu pai. Ele tá triste. Ele não quer casar com a dona Zulma. Celso observa a conversa e fica ainda mais triste. Zulma vai se aproximando do altar e Candinho olha para Dita. Zulma e Candinho ficam lado a lado no altar e o juiz começa a celebrar o matrimônio. Estela olha para Celso e diz baixinho: Anda, faça alguma coisa. Não deixe que isso aconteça. O rapaz fica apreensivo. Ele sabe que se contar o que sabe e o que fez, ele vai para o Chilindró. Estela continua pressionando Celso para que ele conserte o erro que cometeu. O rapaz vai ficando cada vez mais apreensivo e berra: Já chega, Estela! Eu não consigo! Celso sai correndo da igreja e todos olham para ele. Estela se desespera, pois a única possibilidade de impedir esse casamento acabou indo embora. Em seguida, o juiz pergunta: Senhora Zulma, aceita se casar com Candinho? Ela olha para Carmen e depois diz: Sim, sim, sim! 1000 vezes sim! Em seguida, é a vez do Candinho responder. O juiz pergunta se ele aceita se casar. O rapaz olha para Dita, fica pensativo. Zulma começa a ficar estressada e grita: Ele aceita sim, senhor juiz. O homem fala: Sendo assim, se alguém tem algo contra esse casamento, fale agora, ou cale-se para sempre. Ninguém fala nada. Candinho olha para Dita como se pedisse socorro. Dita não aguenta e berra: Eu tenho! Zulma se revolta no altar. Todos olham chocados. Estela fica orgulhosa da amiga. Candinho fica animado. Dita diz: Candinho, você não pode casar sem saber que eu tô grávida, esperando um filho seu. Candinho começa a pular de alegria na frente de todos e Zulma se revolta. Candinho sai correndo e beija Dita na frente da Zulma. No entanto, a vilã vai até ele, pega pelo braço e diz: Que pouca vergonha é essa? Volta agora para o altar. Candinho é levado novamente para o altar e Zulma avisa: Você pode
pagar uma pensão para essa desfrutada. Ter filho com outra não é empecilho para se casar comigo. Candinho tenta dizer que Dita não pode criar o filho sozinha, mas Zuma avisa: se você não se casar, eu volto com a denúncia contra a Dita, e ela volta para o Chilindró por ter pego Samir. Você duvida? Com medo, Candinho decide seguir com o casamento. O juiz refaz as perguntas. Primeiro, Zuma diz que aceita. Em seguida, é a vez do Candinho. Celso aparece escondido, observando. Quando Candinho vai dizer que sim, Celso aparece e fala: não aceita, Candinho. Chegou a hora de contar toda a verdade. Estela se anima e sorri para Dita, que fica sem entender nada. Estela diz: hoje é o seu dia de sorte, amiga. As coisas vão mudar por aqui. Zuma grita: seu delegado, aproveita que o senhor está aqui e retire esse homem do meu casamento. Ele está atrapalhando. O delegado se levanta, vai até Celso e fala: o senhor não pode atrapalhar o casamento dessa senhora. Muita coisa já aconteceu aqui hoje. Celso grita: eu tenho algo muito importante para dizer. Inclusive, é algo do seu interesse, delegado. Percebendo que com o juiz não funcionou, Zuma pede ajuda da juíza. Meritíssima juíza Flora, por favor, dê uma ordem liminar para que o Celso se retire do meu casamento. Ele está tentando atrapalhar. A juíza se levanta e vai até ele. O senhor sabe que não pode atrapalhar um casamento se não tiver algo muito grave para contar, né? Celso diz: sei, mas o que eu tenho para contar é muito pior que grave. Flora fala: nesse caso, pode continuar. Zuma se desespera. Candinho fica apreensivo, tentando entender o que o amigo tem de tão importante para contar. Carmen olha para Zuma como se quisesse dizer: eu te avisei para desistir desse casamento. Celso olha para Dita e diz: primeiramente, a Dita é inocente. Ela foi uma vítima da Zuma. O Samir é filho do Candinho, sim. Logo, a Dita não cometeu crime algum. Quem cometeu foram eu, a Zuma e o Ernesto. Todos ficam chocados. Um murmurinho começa no local. Candinho fica sem entender nada. Dita fica apreensiva. Estela gosta do que vê. Zuma aparece desesperada e grita: alguém faça alguma coisa, mas impeçam esse homem de continuar falando. O delegado avisa: eu quero ouvir o que ele tem para falar. Celso continua: o Ernesto pegou o filho do Candinho quando era bebê. Esse filho foi parar nos braços da Zuma. Eu acabei descobrindo tudo. Eu e ela sabíamos que o bebê era filho do Candinho, mas não fizemos nada para devolvê-lo. Eu estava com raiva do Candinho porque a tia Anastácia deixou toda a herança para ele. Mas o Candinho é uma pessoa ótima. Me abrigou, me deu tudo o que eu precisei e foi o melhor amigo que um homem pode ter. Candinho fica chocado com a revelação de Celso. Zuma se desespera. Samir fica chocado. Celso grita: espera que não acabou. A Zuma usava as crianças para pedir dinheiro na porta da igreja. Comprava tudo do bom e melhor para ela comer. E para as crianças dava sopa de couve, pão e água.
A juíza e o delegado ficam inconformados. Celso continua. Sabendo que o Candinho amava a Dita, a Zulma conseguiu adotar o Samir, apenas para fazer o Candinho se casar com ela, sem gostar do menino. A juíza intercede e grita. Mas eu conversei com o Samir. Ele disse que gostava da Zulma. Samir grita. Eu menti porque a dona Zulma me enganou. Me fez contar coisas sobre ela. Zulma se desespera. A juíza se revolta. Você me enganou. Você enganou uma juíza. Você sabe a gravidade disso? Celso aponta o dedo para Zulma e grita. Se alguém cometeu um crime aqui, essa pessoa foi ela, a Zulma. E eu também. Candinho olha para Zulma e fala. Então não foi a Dita que pegou o meu Júnior, foi o C. Quem deveria estar naquele chilindró é o C, Zulma. A moça se desespera, percebe que a casa caiu. A juíza ordena que o delegado leve Zulma. A vilã, sabendo que vai ser levada, começa a correr. Ela entra por uma porta pelos fundos da igreja e Zenaide fecha a porta. Zenaide grita. Corre, patroinha. Eu tô segurando a porta. Os delegados e policiais tentam passar, mas não conseguem. Zulma sai correndo da igreja e quando vai atravessar a rua, um carro vem em sua direção. A mulher enrosca a cauda do vestido no pé e um carro acerta ela. De dentro da igreja, todos ouvem um barulho e correm para ver. Carmen percebe, de longe, que aconteceu um acidente e logo se lembra da profecia. Um carro da ambulância aparece levando a Zulma para o hospital. Enquanto isso, Dita corre para os braços de Candinho. Os dois se abraçam e comemoram que finalmente vão ficar juntos, e agora com um membro novo na família. Celso vai até o delegado e diz: Pode me levar. Eu confesso que eu fui cúmplice. Candinho se aproxima de Celso e fala: O que você fez não foi certo não, Celso. Você me deixou afastado do meu filho por anos e anos. Eu não vi ele crescer. Samir olha para Celso sem acreditar que ele fez o que diz ter feito. Celso diz: Eu errei e agora eu vou pagar pelo que eu fiz, Candinho. Eu só queria que um dia conseguisse me perdoar. Candinho fala: Você consertou o que fez, Celso. Você impediu esse casamento de acontecer. Comigo tá tudo certo. Samir diz: Comigo também. Mas o delegado fala: Com a justiça, não. O senhor será levado. Sinto muito. Celso é levado e Estela olha para ele como se tivesse a certeza que ele fez a coisa certa. No hospital, Zulma aparece toda enfaixada em uma cama. Zenaide vai até ela e chora. Patroinha, por que você não ouviu a Carmen? Olha pra você agora. Zulma diz: Agora é tarde demais, Zenaide. Acho que chegou a hora de me despedir. Antes, eu quero te pedir uma coisa. Zenaide fica ouvindo e Zulma diz: Cuide das crianças. Cuide da casa dos anjos. Ela é sua agora. Existe um cofre escondido no porão e tem milhões lá dentro. É tudo seu e das crianças. Cuide delas.
Zulma fecha os olhos e Zenaide sai do quarto chorando. Zenaide vai até o porão e descobre que tem uma enorme fortuna escondida que Zulma arrecadou com as crianças. A moça toma uma decisão e decide dividir entre todas as crianças do orfanato. O que você achou da atitude da Zenaide? Que nota de 0 a 10 ela merece? E quanto ao Celso, ele fez certo ou deveria ter ficado em silêncio? Coloque sua resposta aí nos comentários. Clique no botão de gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela.